Sejam muito bem-vindos ao podcast da Mama. Esse podcast a gente vai conversar sobre espiritualidade, a gente vai conversar sobre yoga, sobre política e principalmente sobre educação. Tudo isso está no meu livro Alimentação, que vai ser a base de todos os podcasts. Lá eu separei por tópicos, e esses tópicos são o início de muitas conversas iradas que a gente vai ter nesses podcasts. Eu trouxe aqui para vocês hoje um tópico sobre espiritualidade. Ele também está no meu livro, eu falo sobre ele lá, e o nosso conversa de hoje vai ser sobre o Senhor Zé. Zé Pilintra para muitos. Para mim é Zé. O Zé tem uma história linda brasileira, ele é brasileiro, nasceu em Pernambuco, conta a história que ele teve a infância em Pernambuco e ele se mudou para São Paulo na adolescência. Em São Paulo, o Zé, ele ajudou muitas pessoas até o seu desencarne. E se tornou o santo dos pobres. Essa figura tão importante, ela se apresentou para mim espiritualmente e eu conto isso no meu livro Alimentação. A história está na parte biográfica do meu livro, que é o inicial dele, onde eu descrevo a minha caminhada, a minha senda espiritual e apresento algumas entidades espirituais que conversaram e se apresentaram para mim, contaram suas histórias e se mostraram. E foi através dessas conversas que eu entendi a importância da minha mediunidade e de como eu posso assessorar as pessoas transmitindo oralmente aquilo que eu vivencio e aquilo que eu vejo. O Zé é essa figura, né? Essa figura carismática que entrou na minha vida e transformou ela. Então eu dediquei ao Zé o primeiro capítulo desse podcast. Não por uma questão cronológica, mas porque recentemente eu estou trabalhando com desenhos e eu fiz um desenho maravilhoso do Zé. E eu falei, vou começar por esse desenho, né? Então foi um maktub, tipo assim, uma sincronização das energias. Então o primeiro podcast vai ser pro Zé. O Zé, ele nasceu no Brasil, em Pernambuco. Teve a infância em Pernambuco. Porém, os seus pais morreram muito cedo. E o Zé ficou órfão. Ficou por um tempo vivendo na casa dos outros, né? Em instituições. E quando ele chegou na adolescência, ele vai para o Rio de Janeiro. Isso em torno do século XIX, século XX. A abolição da escravatura estava acontecendo, porém ainda o governo e a política era muito repressora e o Zé acaba trazendo uma figura de destaque no Rio de Janeiro, quando os policiais ficavam em volta dos morros impedindo que alimentos, roupas, medicamentos subissem nos morros. Os negros nessa época, que estavam alforriados, ficavam nos morros. Só que a política local, ela não queria aqueles negros ali, né? Então eles começaram a impedir que água, luz, remédio, roupa, comida pudesse subir nos morros. Então eles punham policiais na beira do morro e não deixava ninguém subir. E de vez em quando
a polícia, por ordem da política local, invadia esses morros e saía matando os moradores. Por medo de ser confundido com a polícia, e o Zé chegando com mantimentos para os negros nesses morros, ele se vestia de branco. Então, essa roupa branca que o Zé usa era para não ser confundido com a polícia. O chapéu, terno, calça, né? E aí, aonde que vem essa história do bar? Vem que o Zé, vamos voltar lá no passado novamente, a época que o Zé era pequeno, quando ele ficou órfão. O Zé aprendeu a se virar muito rapidamente nas ruas. Ele começou a se tornar o garoto de recado do pessoal das jogatinas, que faziam as jogatinas, por isso se explica os carteados. Da noitada, das mulheres. E ele era o garoto de recado. Ele também servia daquele cara que trazia mensagens. Ele servia de confiança. Ele era tipo um mensageiro da noite. Então, nessa profissão infantil, adolescente que ele acabou desenvolvendo, ele criou uma habilidade muito grande de conversar com pessoas. Então, ele levava recados para políticos, ele levava recados. Então, ele se tornou muito conhecido e ele era uma pessoa que sabia falar muito bem, ele se tornou uma pessoa que sabia conversar. Então, ele passeava nesses dois universos, no universo dos ricos e no universo dos negros, e no universo dos pobres, e no universo dos religiosos, e no universo dos bares, das jogatinas e das prostitutas, né? Ele conversava com todos esses universos porque profissionalmente ele foi desenvolvendo isso. O que acontecia? O Zé usava dos seus amigos da noite e as mulheres ajudavam ele. Chamavam os guardas que ficavam ao pé do morro, ludibriavam os guardas. Enquanto isso, o Zé subia com remédios, com mantimentos, com roupas, com água, para os negros. E o Zé também realizava um trabalho visitando os doentes. Como eu falei, o Zé veio de Pernambuco, os seus pais tinham conhecimento de ervas, eles eram herveiros, né? E principalmente da erva da jurema. E o Zé fazia garrafadas, como vocês podem ver, ele fazia garrafadas de ervas que curavam doenças. E ele distribuía aos doentes para trazer cura, para trazer alívio de dores. Ele visitava as famílias para verificar se estavam precisando de alimento, de roupa, ele distribuía. Ele era conselheiro, ele era amigo. Aliás, uma coisa que o Zé era amigo. E ele tinha muitos amigos, entanto que ele não conseguiria cumprir a sua missão se não fossem seus amigos. Porque para o Zé a amizade é muito importante. Sem a amizade, o Zé não realizaria todo o trabalho que ele precisava realizar. Hoje, atualmente, no Arco da Lapa, no Rio de Janeiro, nós temos uma imagem do Zé, trazendo essa lembrança do negro que auxiliou em vida. Ele é o santo dos pobres, ele é o santo dos humildes. Ele é um santo que não foi digno de entrar numa igreja ou não foi digno de entrar num convento, como tem lá no Rio de Janeiro um convento e uma igreja, e o Zé no meio, no Arco da Lapa, na rua. Por que ele não pôde entrar nesses locais como santo?
e reconhecido como tal. O Zé foi morto por uma facada nas costas. Provavelmente por pessoas que não gostavam do que ele realizava nos morros, auxiliando. Não que eu estou afirmando isso no podcast, mas convenhamos, que politicamente o Zé agia contra a política local. Porque a política local era para que os negros pudessem morrer de inanição nos morros. Porque não foi atendido aquilo que eles queriam politicamente, a grande parte da sociedade da época. Eu gosto muito da figura do Zé porque o Zé é popular, o Zé é do povo. O Zé veio do povo e trabalhou com o povo e para o povo, até o final da sua vida. Ele era uma pessoa simpática, ele era muito elegante, ele era gentil, ele era carinhoso, ele dava atenção para as pessoas. O Zé era amigo. Quando o Zé morreu, ele se tornou um espírito de luz e continua assessorando a Terra. Quer as pessoas acreditem ou não, o Zé existe espiritualmente e continua assessorando a Terra. Por incorporações mediúnicas, por telepatia, por vibracional, ele está assessorando quem? Aqueles que precisam de medicina, o nosso mestre Juremeiro, aqueles que precisam de uma conversa, de um acolhimento, de uma direção, de uma esperança, de uma gentileza, de um conforto para a sua dor. O Zé, conta-se, né, que ele não brigava, ele não era uma pessoa de briga. Ele era muito habilidoso com a faca, ele aprendeu a trabalhar com a faca na sua infância, e ele era muito habilidoso com a faca. Porém, ele não brigava, porque ele falava que o inimigo, para lutar com ele, tinha que ter honra. Ele não ia lutar com qualquer inimigo, né? Entanto que ele foi morto por uma facada nas costas. Porque pela frente, provavelmente, a pessoa não lutaria com ele, né? A nossa missão agora é tentar trazer de dentro do livro Alimentação, extrair dele conversas para a gente poder, durante o podcast, desmiuçar, falar um pouco mais sobre o tema. O livro ia ficar extremamente grande se eu fosse abordar tudo que eu gostaria de abordar em um único livro. Então isso aqui vai servir de introdução, de base, de roteiro. Então se você não comprou seu livro ainda, compra para a gente poder conversar mais sobre esse assunto. E é bom, durante o podcast, estar com um caderno na mão e deixar sua imaginação fluir. Porque eu adoro a criatividade. E a criatividade, ela surge quando a gente permite. Então, durante a minha fala, permita que haja criação, seja no desenho, seja na arte, seja escrevendo uma música, seja escrevendo um tema, um texto, que vocês possam se inspirar através do podcast para novas criações. Eu trouxe a figura do seu Zé e eu vou trazer outras figuras que me foram apresentadas, das quais eu conheço. Eu vou trazer temas dos quais eu domino. E eu tô super aberta para a gente conversar, para perguntas. Então vocês podem enviar perguntas, vocês podem me enviar dúvidas pessoais, porque eu vou tentar ajudar e auxiliar
quem me procurar. A vida do Zé, ela traz uma mensagem muito importante para essa era atual. É que o pobre, ele não é uma ameaça para a sociedade. E ele deve ser respeitado, todos, quanto humanos. Que nós não devemos negar água, alimento, saúde, educação, assistência. O Zé é a figura da caridade, é a figura daquele que dedicou a vida pelo outro, pelo amor ao próximo, e continua fazendo isso até hoje. Eu dou um salve ao seu Zé. Muito obrigado por seus ensinamentos, muito obrigado por sua vida, Zé. Muito obrigado por você ter se apresentado para minha pessoa. Eu me sinto honrada de conhecer uma pessoa como Zé. E eu creio que muitas pessoas que trabalham com a mediunidade, que têm mediunidade ou que têm curiosidade sobre o assunto, sempre se pergunta se está sozinho, se tem mais pessoas que vislumbram ou que veem e que entendem esse universo espiritual e não teme, não tem medo. Porque a gente não tem que ter medo, né? Nós temos que ter medo dos vivos, que estão soltos, matando pessoas em prol de poder. Matando pessoas com palavras e, principalmente, não sendo bênção nem conforto, né? Porque a boca pode ser aberta para 3 coisas: abençoar, agradecer e perdoar. Agora, se a gente for abrir a boca para outra coisa, já não convém. A mesma coisa os pensamentos. O Zé falava uma coisa que ele falava assim: a colheita, a semeadura, ela é livre, mas a colheita, não. Você vai colher o que você plantou, né? E a gente tem que pensar exatamente sobre isso. O Zé é uma figura que a vida dele fala sobre ele e pós-morte também. Porque ele executava isso em vida e continua fazendo pós-morte. Morte física de corpo material, porque o espírito é vivo. Hoje nós temos o conhecimento sobre as ervas e do poder das ervas e do poder da medicina que pode fazer na vida das pessoas através de cura. E eu também trago isso no meu livro Alimentação, falando sobre alimento. Sobre cura através das ervas, através das medicinas que a mata nos dá e que podem curar corpo físico, corpo mental e corpo espiritual com amplitude gigante. Então, eu vou chegando ao fim desse podcast, uma conversa semanal que eu vou gravar e postar para vocês com muito amor, com muito carinho. Quero que vocês me lancem dúvidas, curiosidades, vamos conversar sobre espiritualidade. Me contem sobre suas experiências durante o podcast, de vislumbres, criações, que boas sementes sejam lançadas e que no finalzinho desse podcast todos nós tenhamos no nosso coração um pouquinho do Zé, um pouquinho de amor ao próximo, que a gente possa levar conforto,
amor, acolhimento, gentileza e subir o morro, ajudando quem precisa, que tá sem, que tá passando fome. Vamos burlar, sim, todo um sistema de morte. E vamos sim lutar pela vida de todas as pessoas, com igualdade, como o Zé. Que essa sementinha de amor e humanidade fique no nosso coração. Um salve ao seu Zé, brasileiro, pernambucano, carioca de coração, que subiu o morro e aliviou a dor de muita gente. E continua aliviando. Salve, seu Zé! Salve a todos, tenhamos todos um axé, um dia abençoado, cheio de energias positivas. Beijo de mama no coração.